13. Noite de Mongols capítulo 109 Aceitando a verdade fala clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble Vincent cresceu no convento St. Roland da Igreja do Domo, na Norzin 4th Avenue. Este era o segundo maior convento da Igreja do Domo em Norzin e tinha seu próprio sistema educacional abrangente. O convento acolheu órfãos talentosos para treinar os padres e freiras mais destacados para a Igreja do Domo. Depois que essas crianças cresceram, elas seriam enviadas para paróquias que exigiam mão de obra. Ao mesmo tempo, verdadeiros orfanatos foram criados para crianças que não tinham talento algum, ou aquelas eliminadas do processo educacional, para que recebessem educação normal após a remoção das memórias sobre o sobrenatural. Como um padre muito ortodoxo, Vicente era um homem de grande erudição, não apenas versado em teologia, mas também em muitos outros assuntos. Um assunto muito importante foi a história de Azir. Comparado à história obscura conhecida pela maioria das pessoas comuns, Vicente estudou sistematicamente o passado antigo que estava escondido por pessoas sobrenaturais. O período até o fim da Segunda Era e a construção do Muro e da Névoa foi uma época de puro mito. A Igreja do Domo surgiu na Terceira Era. Crentes da Lua, que ganharam poder através de sua conexão com ela. Eles achavam que a Lua era a única existência original neste mundo que havia sobrevivido até agora e estava mantendo os deuses dentro do reino dos sonhos sob controle. Enquanto isso, o Sol foi extinto no reino dos sonhos no início da Segunda Era, causando imediatamente o início desta Era das Trevas, bem como a extinção dos gigantes. Até hoje, Vicente sempre acreditou que o Sol e a Lua eram duas entidades sagradas diferentes. Embora pudesse haver alguma conexão entre os dois, não era muita. Afinal, o Sol havia se apagado, mas o luar permanecia eterno, continuando a iluminar o mundo e dando força aos seus fiéis. Até agora. Com seus próprios olhos, ele viu seu emblema sagrado brilhando em ressonância com o livro intitulado Escritura do Sol, como se os dois fossem partes de um todo. A divindade que emanava deste livro trouxe um calor e um poder irresistíveis que dissiparam todo o desconforto de seu corpo. Vicente também foi capaz de sentir vagamente que ele dominava seus próprios poderes. Sua mente estava tomada pelo pensamento de que poderia haver um problema com esse objeto sobrenatural recomendado pelo sétimo apóstolo como um auxílio à meditação e uma maneira de fortalecer a conexão com a Lua. Vicente se sentiu completamente confuso e não ousou abrir o livro em sua mão. No entanto, a dúvida dentro dela estava aumentando continuamente. O que deu errado? O que ele deveria fazer agora? Inconscientemente, ele olhou para a única pessoa que poderia guiá-lo agora. Sob a luz fraca, o dono da livraria revelou um leve e misterioso sorriso. Não se preocupe, não precisa ficar confuso. Pai, você descobrirá sua própria resposta neste livro e encontrará a luz que só pertence a você. Além disso, todas as suas perguntas serão respondidas eventualmente. Enquanto você estiver disposto e determinado a procurá-las, eu também lhe emprestarei minha ajuda. Com relação a esse assunto, a vítima era o padre diante dele. A decisão de investigar ou não a verdade ainda era dele. A Igreja do Domo era poderosa e tinha a grande convicção deste padre. Linge não acharia estranho mesmo que esse padre decidisse desistir por seus próprios interesses ou segurança, mesmo que sua própria convicção desmoronasse completamente. No entanto, essa era uma linha de base psicológica que Linge havia estabelecido. De suas observações atuais, o padre na frente dele não parecia ser uma pessoa assim. Pelo contrário, ele parecia estar lutando com suas emoções e parecia perdido. No entanto, o livro estava firmemente apertado em sua mão, o que significava que ele não tinha a intenção de largá-lo. Isso significava que, no fundo, ele já havia tomado sua decisão e só precisava de alguém para orientá-lo. Um padre que muitas vezes era um guia para os outros também precisava de alguém que lhe mostrasse o caminho quando sua própria fé vacilava. Linge era exatamente o guia que ele esperava, misterioso, poderoso e determinado. Vicente repassou mentalmente sua impressão do dono da livraria e tentou adivinhar seu motivo. Se o dono da livraria fosse realmente um imortal que tivesse sobrevivido desde a Segunda Era, ele certamente teria vivenciado aquela era mítica, ou feito parte daquelas lendas.
Isso significaria que sua existência sobreviveu até mesmo à Igreja do Domo, à extinção do Sol, à queda dos gigantes e até mesmo a ascensão da humanidade. Era provável que o dono da livraria tivesse testemunhado tudo isso. Ele devia saber muito bem a verdade sobre a lua e o sol, e este livro, Sun Scripture, era a prova. O dono da livraria deu este livro e pediu ao Vincent que encontrasse a luz. Poderia. Será que ele está usando esta oportunidade para esclarecer as coisas sobre esta história que foi distorcida e distorcida? Vincent ficou surpreso com essa ideia, mas quanto mais pensava sobre ela, mais plausível ela se tornava. Caso contrário, como seria possível que um ser tão grandioso se importasse com um padre comum como Vincent a ponto de trazê-lo deliberadamente até aqui? De fato, o pedido do lojista vizinho foi definitivamente um resultado que o dono da livraria havia planejado. Empregar um método tão natural e secreto para atrair Vincent até aqui para uma conversa antes de entregar este livro crucial parecia como se ele estivesse apenas brincando com os fios do destino. Vincent suspirou silenciosamente. Esses grandes seres são realmente aterrorizantes. Vincent sentiu que declinar nessa situação significaria acabar como uma das almas presas dentro da gárgula de pedra ou como fertilizante para aquela rosa. Agora ele entendia que a conversa que ocorreu anteriormente era um aviso prévio. De certa forma, não havia outra opção. Além disso, a necessidade intensa de respostas e de chegar ao fundo de tudo era muito forte naquele momento. Sua fé era na verdade as cinzas do suor de um Deus falso tomando o poder? E qual foi a razão da igreja permitir a circulação dessa substância alucinógena? Aceitar o livro Sun Scripture foi como aceitar uma parte da verdade. O padre exalou lentamente. Segurando firmemente a escritura sagrada, ele falou com determinação: eu entendo. É uma honra receber sua ajuda. Meu único desejo é saber a verdade. A determinação demonstrada pelo padre não se desviou do julgamento de Lin Ji. Chegar a esse entendimento é a prova de que seu coração escolheu um caminho. Muito bem, disse Lin Ji com um aceno de cabeça. No entanto, você ainda tem muito mais a fazer. Você tem que confiar em si mesmo se quiser saber a verdade, continuou Lin Ji. Afinal, Lin Ji não tinha um conhecimento profundo da Igreja do Domo e seria melhor deixar a outra parte lutar a batalha em seu próprio território. Mas agora esse assunto parecia ainda mais complicado, pois envolvia a Câmara de Comércio de Ache. No entanto, não havia apenas uma solução e era melhor do que deixar o padre investigar tudo sozinho. Afinal, pelo que Lin Ji entendia de Sherry, ela não parecia ser esse tipo de pessoa. Portanto, isso poderia significar que alguém de dentro poderia estar tentando arruinar a reputação da Câmara de Comércio de Ache. Lin Ji acreditava que Sherry estaria interessada nisso. Apoiando o queixo nas palmas das mãos, Lin Ji disse: vou perguntar a Sherry sobre o que há de errado com este lote de ciência da lua sagrada. Noite de Mongols capítulo 110. Aquela criança cereja. Cereja Chapman. Como o tópico já estava relacionado à Câmara de Comércio de Ache, não demorou muito para que Vincent associasse o nome a um dos 3 diretores da Câmara de Comércio de Ache. A bruxa Chapman, Sherry Chapman, cuja ascensão ao poder foi lendária. Na verdade, seres transcendentais de nível inferior raramente sabiam muito sobre seres de outras facções e teriam muito menos oportunidades de saber sobre aqueles com maior reputação. Como um padre que frequentemente assumia comissões de exorcismo e meditava diariamente, a fofoca não era uma forma de entretenimento para Vincent, e seu conhecimento daqueles grandes seres era ainda menor. No entanto, a Câmara de Comércio de Ache era controlada pelos sacerdotes druidas. Embora os druidas fossem um número pequeno, tivessem um alto limiar para indução e raramente fizessem qualquer atividade missionária, eles ainda eram considerados uma seita. Além disso, eles eram uma seita que colaborava com a igreja, então a Igreja do Domo ainda daria atenção especial à Câmara de Comércio de Ache. Especialmente, a ascensão do mestiço ao poder, que era ao mesmo tempo lendária e controversa, o que significava que até Vincent sabia o nome desse novo líder. Lin Ji queria explicar um pouco mais sobre Sherry quando notou a ligeira mudança na expressão de Vincent. Oh! Lin Ji levantou uma sobrancelha. Você conhece aquela criança também, pai? Acho que sim. Aquele da família Chapman? Vincent perguntou cautelosamente e não conseguiu evitar recuar quando recebeu uma resposta afirmativa. O dono da livraria se dirigiu a Sherry Chapman como aquela criança.
Embora houvesse rumores de que ela tinha a aparência de uma criança de 12 anos, a idade real da bruxa Chapman era de mais de 100 anos. Embora essa idade não fosse grande coisa entre os elfos noturnos, para a humanidade, esse era um número que ultrapassava a maior expectativa de vida dos humanos comuns. Isso foi 100 anos de experiência verdadeira. Caso contrário, Sherry não teria conseguido manter uma posição em uma organização tão grande como a Câmara de Comércio de Ache, mesmo que ela tivesse a habilidade de manipular os corações dos outros. Parecia que o palpite anterior de Vincent estava certo. O dono da livraria é definitivamente um imortal. Além disso, a maneira como ele casualmente mencionou que iria perguntar a ela mostrou que ele era bastante próximo da bruxa Chapman. Isso significava que ele poderia contatar Sherry Chapman a qualquer momento e facilmente fazê-la investigar ou fazer algo em seu nome. Vincent ficou ainda mais impressionado com a influência do dono desta livraria e pisou levemente. A senhorita Sherry é realmente impressionante. Eu ouvi falar de sua reputação há muito tempo e ela causou uma impressão muito profunda na Câmara de Comércio de Ache nos últimos anos. Ela é realmente muito boa. Claramente, Vincent não se gabava de muita experiência em elogiar os outros. Embora ele quisesse muito ganhar o favor do dono da livraria que compartilhava um relacionamento extraordinário com a bruxa Chapman, o padre só conseguia murmurar essas poucas linhas secas. E isso o fez corar de vergonha inexplicável. Por razão lógica, os padres deveriam ser eloquentes, já que tinham a responsabilidade de pregar e fornecer orientação. No entanto, Vincent realmente não era tão bom com as palavras e frequentemente deixava as freiras ou outros membros do clero lidarem com esse trabalho. Ele normalmente não precisava falar muito quando saía para exorcizar espíritos e costumava usar mensagens de texto para se comunicar efetivamente de antemão. O padre Vincent rezou para que o dono da livraria não visse seus verdadeiros pensamentos por trás de sua imagem estúpida. Ah, como assim? Claramente, ela ainda era uma criança insensível e estava choramingando quando veio comprar livros pela primeira vez. No entanto, ela é um rapazinho com talento e caráter de verdade, e imagino que ela provavelmente tenha crescido muito desde então. Linge não conseguiu evitar sorrir calorosamente ao se lembrar da primeira vez que conheceu esta mocinha obstinada e bonita. Ele sorriu como se fosse um pai ouvindo elogios sobre as boas notas do filho. Vincent ficou aliviado. Parecia que Sherry era apenas uma cliente da livraria, só que parecia que ela tinha muito bons termos com o dono. Mas, choramingando. Essa é uma descrição adequada da bruxa Chapman? Vincent não pôde deixar de pensar que tinha ouvido errado. Depois que suas reminiscências terminaram, Linge manteve suas expressões sob controle e continuou seu sermão. De qualquer forma, farei Sherry investigar a Câmara de Comércio de Ache. Enquanto isso, você deve observar aqueles outros que estão fumando a mesma substância que você depois que voltar. Tome nota da quantidade de uso. Efeitos colaterais, similaridades Tente entrar em contato com o sétimo apóstolo de quem você fala. Deixe-o saber o que há de errado com você e não tente esconder isso. Vincent hesitou um pouco. Isso não os estaria alarmando inadvertidamente. Linge riu. Isto é para se proteger de ser exposto devido aos efeitos resultantes da interrupção do uso da droga. Se eles realmente fornecem a essência da lua sagrada para muitos membros do clero, então certamente você não estaria sofrendo de anomalias. Não se preocupe, não há como evitar os riscos desse tipo de coisa. No final do dia, eles não estão tentando te matar, mas apenas fisgar todos vocês. Quando você mostra a eles que está apenas sendo honesto, isso não os faria suspeitar muito de você e eles continuariam tramando com meios de fazer lavagem cerebral em você. Pelo contrário, se você agir de forma hesitante e tentar esconder, significa que você percebeu algo errado e não tem mais confiança absoluta neles, entende? Vincent assentiu. Eu entendo. Muito bem. Está ficando um pouco tarde, pai, Linge finalmente disse com um toque de humor. Não deixe meu bom vizinho esperando por muito tempo. Ele ainda está esperando sua atualização sobre exorcismo. Temo que ele possa fazer um boletim de ocorrência se você passar a noite aqui. Então, ele sussurrou, faça uma anotação mental se notar algo que não pareça certo e me conte na próxima vez. Mantenha fé em si mesmo e você verá a luz. Depois que Muen ajudou a registrar os dados pessoais do padre e recebeu o depósito, Vincent respeitosamente se despediu.
Sua testa estava cheia de suor e sua venda estava completamente encharcada. Vincent não conseguiu evitar soltar um suspiro profundo quando chegou do lado de fora e finalmente abriu os punhos firmemente cerrados. Isso é assustador demais. Este foi definitivamente o exorcismo mais alucinante que Vincent havia experimentado. Mas, por enquanto, ele precisava descobrir como apaziguar o pobre vizinho, Sr. Colin. Vincent sorriu ironicamente enquanto olhava para o livro em sua mão. De repente, uma voz feminina e rouca soou atrás dele. Um padre da igreja do domo. Vincent se virou alarmado e viu um par de olhos cinza-ferro, seguido por uma mulher alta saindo da escuridão. A moça empunhava uma bengala preta e usava um brinco de lágrima cor de sangue. Seu corpo emanava um frio assustador e um leve cheiro de sangue, e Vincent sentiu o mesmo tipo de terror que sentiu ao enfrentar as inúmeras almas vingativas dentro da gárgula de pedra. Sinais de alarme começaram a soar na cabeça de Vincent. Caçador. Um caçador poderoso de nível pandemônio ou superior. Note to Demon Golds capítulo 111. Visita repetida de Giz e Shio. Esse cheiro não era resultado de ser incapaz de lavar o sangue de muitas mortes. Em vez disso, era um cheiro vindo diretamente do corpo da outra parte, o cheiro de sangue sórdido exclusivo dos caçadores. Através dos olhos da lua de Vincent, o caçador parecia uma fornalha fervente. O sangue borbulhava agressivamente dentro dela, rugindo e enredando ameaçadoramente, como se ela fosse uma fera raivosa em forma humana. Perigo! 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 Os instintos de Vincent o alertavam freneticamente. Ele sentia como se estivesse sendo observado por um predador nas sombras e seu desejo instintivo de sobrevivência estava agora a todo vapor. O padre ficou paralisado no local, incapaz de falar uma palavra. Ele achou difícil respirar e sua cabeça estava girando. Naquele momento, ele percebeu que os efeitos colaterais da essência da lua sagrada, que haviam sido suprimidos pelo choque, ressurgiram mais uma vez e o atingiram com muito mais força do que antes. Junto com seu desespero, havia uma vontade de chorar. Ele saiu um pouco apressado e deixou seu emblema sagrado na livraria. Vincent era um padre não combatente, agora sem nenhum médium suplementar. Além disso, o outro ser era um daqueles caçadores enlouquecidos de nível superior ao dele. O resultado já estava decidido antes mesmo da batalha começar. Em seu momento de confusão, Vincent de repente percebeu que ainda havia um item em sua mão que poderia atuar como um médium. O livro, Sun Scripture, que ele tinha acabado de comprar na livraria. Embora este não fosse o meio da igreja ortodoxa, o fato de seu emblema sagrado ressoar com ele era evidência de que os dois poderiam ter a mesma fonte, apenas que o emblema havia demonstrado subserviência, o que era totalmente possível. Vincent cerrou os dentes, agarrou um livro na mão e se preparou para invocar o poder divino da lua. Fique tranquilo, pai. A caçadora riu e caminhou até lá. No entanto, em vez de olhar para Vincent, ela olhou para a livraria. Não quero lhe fazer mal, ela disse. Só estou um pouco curiosa sobre o novo cliente. Como colegas clientes da livraria, devemos nos dar bem, caso contrário, o Sr. Lin ficaria chateado. Clientes da livraria. Outros clientes. Enquanto estava em seu estado de choque momentâneo, a caçadora já havia passado por ele. Ele vagamente viu 2 livros e uma caixa na mão dela enquanto ela passava rapidamente. Esse é um bom livro. Parece que o Sr. Lin vê você favoravelmente. Sua frase de despedida ficou no vento. Quando Vincent voltou a si, percebeu que já havia inconscientemente infundido seu poder divino no livro. Na visão de olhos da lua, a escritura solar estava brilhando com uma luminescência que seria imperceptível a olho nu. Energia quente de sua mão fluiu para o corpo de Vincent, mais uma vez subjugando todos os efeitos nocivos em seu corpo e formando uma barreira branca de luz ao seu redor. Sério? Vincent tinha um olhar complicado no rosto. Ele retirou seu poder divino e o livro escureceu enquanto a barreira desaparecia. Desta vez, ele realmente usou seu próprio corpo para sentir a conexão entre os dois. Ele parou por um momento, então olhou em volta para as silhuetas difusas na livraria. Ele hesitou por algum tempo antes de finalmente decidir que seria muito humilhante voltar e dizer que havia deixado o emblema sagrado para trás. Vincent não tinha pensado nisso antes, mas esta livraria certamente tinha muitos outros clientes como ele. Agora havia um caçador, então não seria estranho se houvesse bruxas, cavaleiros e outros de várias facções.
Pareceria muito fácil se o dono da livraria quisesse causar confusão. Deixa pra lá, vou pegar de volta da próxima vez. Já que não tenho nenhuma tarefa além dessa ultimamente, é hora de dar um tempo. Vincent consolou-se enquanto guardava a escritura do Sue em suas vestes sacerdotais. Ele teria que ir primeiro à loja de áudio e vídeo de Colin. Giselle não estava realmente preocupada com esse pequeno encontro. Ela abriu a porta da livraria e entrou. Embora ela pudesse estar um pouco curiosa sobre o que o padre experimentou na livraria, a diferença de força entre os dois era drástica e o padre reagiu como um rato assustado ao vê-la. Além do livro em suas mãos, ele parecia um padre qualquer da igreja do domo. Por isso, ela perdeu o interesse muito rapidamente. Talvez o dono da livraria tivesse um propósito para aquele padre, assim como o Giselle inicial que havia entrado na livraria. Mas agora, Giselle estava ocupada estabelecendo sua própria força o mais rápido possível e a igreja do domo não seria de muita ajuda para ela, muito menos um mero sacerdote de nível anormal. No entanto, nesse processo, ela pareceu experimentar o que Wilde provavelmente sentiu quando a encontrou pela primeira vez na entrada da livraria. Uma estranha sensação de diversão. Eles eram todos seres sem conexão entre si, mas agora tinham uma ligação sutil porque cada um deles se tornou cliente da livraria. Tendo passado por isso antes, era difícil não me sentir um veterano em relação a esse recém-chegado. Talvez possamos ser considerados como amigos de livros. Giselle refletiu consigo mesma. Lingia tinha acabado de pegar o emblema sagrado sobre a mesa quando notou a figura familiar entrando. Com um sorriso surpreso, ele cumprimentou. Oh! Já faz um tempo, jovem senhorita G. Você terminou de ler todos os livros? Há quanto tempo, Sr. Lin? Giselle curvou-se respeitosamente e entregou os 2 livros. Blood Beast Tale Resolve. Ainda há um longo caminho a percorrer antes que eu consiga dominar tudo isso. No meu nível atual, é muito difícil entender tudo completamente. Além disso, o período de empréstimo de 1 mês está quase acabando, então vim aqui para devolver os livros primeiro. Giselle então perguntou cautelosamente, posso ir lá e pegar esses 2 livros emprestados novamente mais tarde? Alguém em sã consciência diria não a um cliente regular? Linji sorriu e assentiu. Saber que não se deve morder mais do que se pode mastigar é uma coisa boa. Se você puder dominar esses 2 livros e entender tudo o que eles contêm, será uma grande vantagem que o beneficiará por toda a sua vida. Algumas pessoas leem muitos livros ao longo de suas vidas, mas na verdade não entendem nada. Giselle concordou com a cabeça. Apenas uma compreensão preliminar desses 2 livros já havia deixado perto do nível destrutivo. Quem sabia o nível que ela poderia atingir se os dominasse completamente? Giselle observou o interior da livraria. Esta foi a primeira vez que ela voltou depois que toda a saga com o espelho óvulo mágico foi concluída. A livraria não parecia ter mudado, e a única diferença era uma jovem garota parada ao lado de Linji agora. Linji não fez nenhum registro no caixa depois de pegar os livros e, em vez disso, os entregou para aquela jovem. Muen, meu novo assistente. Ele contou a Giselle. Assistente. Giselle estreitou os olhos e examinou a garota. Havia um cheiro muito peculiar. Não como um humano, mas um aço frio ou plástico. Ela acenou para Muen. Olá. Muen também retornou com um aceno de cabeça. Olá. O olhar de Giselle retornou para Linji. Ela colocou a caixa que estava carregando no balcão e sussurrou. Obrigada por sua orientação, Sr. Lin. Eu já obtive minha vingança. Mas ainda tenho alguns problemas de acompanhamento para lidar. E desejo pedir sua ajuda para abrir esta caixa. Os olhos de Linji caíram naquela caixa quadrada de latão gravada com padrões estranhos. Ela confiou em sua própria determinação e se vingou do canalha. Esta caixa é o problema subsequente dela. Poderia haver um símbolo de amor dentro. Ou algum tipo de fotografia. Foi isso que ele deixou para trás? Perguntou Linji enquanto movia a caixa para olhar mais de perto. Note de Mongols capítulo 112 abriu por acidente. Foi isso que ele deixou para trás? Linji olhou para a caixa de latão à sua frente. Este era um cubo com lados de aproximadamente 20 centímetros de comprimento. Parecia pesado e cada face era adornada com padrões intrincados e misteriosos. Havia um ligeiro côncavo quadrado na face superior, e cada um dos 8 cantos do cubo era incrustado com um rubi do tamanho de uma unha, unindo a formação como um todo e trancando a caixa.
Sem dúvida, essa era uma peça exótica e requintada. Parecia muito cara e adequada a uma pessoa rica como Jizishio. De fato, alguém que pode ser um canalha para essa jovem rica definitivamente não seria um homem comum. Se fosse como Lin Ji suspeitava, a caixa poderia estar cheia de provas de amor, ou talvez fotografias ou outros itens deixados pelo canalha para ameaçar Jizishio. Portanto, significava que esta caixa era equivalente a um cofre. Fazer um cofre parecer uma caixa de tesouro foi um ato absolutamente desprezível daquele canalha. Lin Ji tinha um olhar de sutil desgosto. Jizishio observou a expressão de Lin Ji enquanto ele examinava a caixa. Quando viu um leve desgosto em seus olhos, sentiu seu coração apertar e agarrou sua bengala com mais força. Droga, o selo dessa caixa é muito simples, não é? O Sr. Lin acha que estou desperdiçando seu tempo trazendo um assunto tão trivial para ele. Ela não sabia muito sobre os sigilos usados pelos magos brancos, mas o fato de eles manter a fórmula sórdida do sangue do lobo do céu dentro desta caixa significava que ele acreditava que ela era segura. Essa era a base de uma organização de caçadores. O homem que sozinho fez da Witch Wolf uma das principais organizações de caçadores de Norzin definitivamente não seria descuidado com isso. Embora ele tenha sido corrompido pelo espelho mágico do óvulo no mês passado, perdendo gradualmente a cabeça e morrendo como um mártir fanático, o fato é que ele sempre foi calmo, intrigante e inteligente antes de tudo isso. Jizishio passou um bom tempo na Witch Wolf. Ela não teria se juntado à Witch Wolf se não estivesse satisfeita naquela época. Afinal, o apoio de Jibo não lhe deu opções mais do que suficientes para escolher. Eris era um líder e conspirador consumado. Essa parte ainda podia ser vista quando ele ficou sob a influência do espelho mágico do óvulo por uma semana. Naquela época, ele usou a morte de Kaji para escapar, recorrendo ao culto escarlate usando-o como escudo, além de usar o cadáver de Charles na tentativa de assassinar Wilde. Naquela última fortaleza subterrânea, Jizishio obteve algumas pistas que foram suficientes para que ela pudesse juntar as peças de uma dura verdade. Esses 3 incidentes foram realizados por Eris, muito rápido e furtivamente, só que o terceiro incidente foi repentinamente exposto por alguma razão desconhecida, o que levou ao rápido fim do culto escarlate. Claro, Jizishio estava ciente de que algo definitivamente tinha acontecido nos bastidores. Afinal, Wilde era chamado de Velho Will pelo dono da livraria e também era um colega cliente. Mas conforme a influência do espelho mágico óvulo se aprofundava, Eris foi gradualmente consumido pela natureza bestial do sangue sórdido. Ele perdeu sua habilidade de pensar racionalmente, e quando finalmente foi dominado pela loucura, sua morte já estava definida. No geral, mesmo em seu estado mais perturbado, Eris não se esqueceu de levar a fórmula consigo, mostrando quão importante ela era. O sigilo de selamento nesta caixa definitivamente não seria simples, dada a preciosidade da fórmula para um homem cauteloso como Eris. No entanto, embora o sigilo possa ser extremamente difícil de decifrar para pessoas como ela, pode não ser necessariamente assim para o dono da livraria. Ela baixou a cabeça e disse, estes são os restos dele. Pode parecer insignificante para você, mas este é um passo muito importante para mim. Por favor, faça-me este favor e eu lhe retribuirei com tudo o que tenho. Restos. Os lábios de Lin Ji se contraíram levemente. Esqueça, os planos de vingança de pessoas ricas sempre tendiam a ter cadáveres enfiados em concreto. Alguém que teve a audácia de tentar roubar a jovem herdeira de uma corporação tão gigante provavelmente teria imaginado como ele iria acabar, hein? Lutar por algumas rodadas é honestamente notável. Espero que ele tenha sentido um remorso genuíno no momento de sua morte. Esta caixa é bem interessante. Além disso, não preciso de nenhuma forma de reembolso de sua parte. Lin Ji revelou um leve sorriso. Eu te dei orientação naquela época apenas porque você precisava. Isso era verdade mesmo. No começo, quando Jizishio nem tinha revelado seu nome, Lin Ji ainda ajudou. Eu falei errado, me desculpe. Jizishio assentiu envergonhada, seu rosto pálido ficando vermelho. Ela se arrependeu assim que disse isso. Tudo o que ela tinha agora não lhe foi dado pelo Sr. Lin. Era muito ingrato mencionar retribuição. Ela deveria ter dado tudo a ele em primeiro lugar. Não há nada pelo que se desculpar, apenas lembre-se de vir e ler alguns livros de vez em quando. Lin Ji balançou a cabeça enquanto se preparava para entrar no modo de terapia.
Seria bom conversar um pouco com a jovem primeiro. Então ele moveu a caixa para o lado e gesticulou para Mãe cuidar dela. No entanto, ele ainda estava curioso sobre o porquê daquela jovem rica tê-lo escolhido especialmente para ajudar a destrancar a caixa. HMM. Pode ser que ela confie em mim. Ou que não haja muitas pessoas em quem ela possa confiar ao seu lado. Certo, pensou Lin Ji consigo mesmo ao se lembrar daquele subordinado de Jizixiu que tinha fugido depois de acompanhá-la até a livraria. Aquele sujeito tinha praticamente retornado para relatar as ações rebeldes da jovem senhorita. Se até mesmo seu próprio subordinado ousasse denunciá-la, então essa jovem não seria tão livre quanto Lin Ji imaginava. Ela sempre viveria na sombra de seu pai. Nessas circunstâncias, havia realmente uma escassez de pessoas em quem ela pudesse confiar. Provavelmente havia alguns problemas sérios entre ela e sua família, especialmente com Gibonong. Caso contrário, ela não teria chegado a esse ponto de se envolver com um canalha. Quem sabe se Gibonong falou com ela sobre isso da última vez. Lin Ji ponderou um pouco, então decidiu perguntar o que ele estava pensando. Seu pai falou com você? Os olhos de Jizixiu se arregalaram. Como esperado do Sr. Lin já saber disso. Ela sentiu. Ele veio me ver há um tempo, mas ele claramente ainda me vê como uma criança, embora eu já tenha crescido. Lin Ji podia ouvir o orgulho em sua voz e então sorriu. Parece que você o convenceu. Parabéns. Sim, eu já o convenci com sucesso ao ficar do meu lado. Ele gostaria de vir pessoalmente falar com você sobre mais canais de distribuição para os livros em sua livraria. Por favor, me perdoe por tomar a liberdade de dar sugestões a ele, pois ela não teria me permitido continuar de outra forma. Lin Ji piscou. Espere um minuto, jovem senhorita Ji, sobre o que exatamente você falou com seu pai? Um grande magnata que se interessou por uma pequena loja de varejo e quis colaborar era excessivamente ridículo. Embora isso não seja necessariamente algo ruim, certamente seria um incômodo sem muito espaço para cooperação. No entanto, como essas eram intenções sinceras da jovem, Lin Ji assentiu e disse, tudo bem, entendi. Ainda assim, Lin Ji não conseguiu evitar olhar para Jizixiu com um pouco de desamparo. Balançando a cabeça, ele suspirou, você precisa encontrar algumas pessoas em quem possa confiar e não vir sempre até mim para assuntos tão simples. Jizixiu sentiu que o dono da livraria estava olhando para ela como se ela fosse uma criança que ainda não tinha crescido e estava fazendo algo pouco confiável. Ela abriu a boca, querendo falar. Abrir essa caixa poderia ser tão simples assim. Enquanto ela conseguia que o mágico contratado pela família abrisse a caixa. Perceber que a marca de lealdade de Rato Ruim havia sido quebrada fez suspeitar que havia um traidor entre os magos brancos que havia vendido o método de remoção da marca de lealdade. Em seu desamparo, ela não teve escolha a não ser recorrer à livraria. Clique. Os dois se viraram em direção à fonte do som do redemoinho mecânico e viram Muen segurando a caixa com uma das palmas das mãos colocada no centro dela. A caixa inteira estava dividida em 4 partes e tinha se aberto como pétalas de flores. Os 4 cantos no topo eram o ápice das pétalas e se dividiam para fora cerca de 30 graus. E bem no centro da caixa, a parte côncava havia se transformado em uma tampa que Muen havia pegado. A jovem estava inexpressiva, mas havia um leve toque de surpresa em seus olhos quando ela encontrou o olhar dos outros dois antes de recolocar a tampa sem jeito. Ah, eu abri sem querer. Note Demon Golds capítulo 113 Os fortes têm seus próprios princípios abriu. Por acidente. Jizixiu olhou atordoada para a caixa de latão aberta. Ainda havia alguns traços da ondulação etérica que se dissiparam. Era como se uma fechadura invisível tivesse sido quebrada e algumas pequenas mudanças na superfície brilhante permanecessem. O sangue parecia transbordar, exalando um cheiro maligno. No entanto, era apenas uma ilusão e, no segundo seguinte, era apenas uma luz fraca e tênue sendo emitida de dentro da caixa. Lin Ji também não reagiu. Ele tinha apenas passado um tempo para Muen segurar temporariamente. Apenas alguns momentos sem supervisão e ela abriu a caixa. Desde que ele salvou Muen, essa criança geralmente era extremamente curiosa em relação às coisas do dia a dia e queria tocar em tudo que via. Dar a ela uma caixa parecida com a Lego era pedir por isso. Além disso, com aquela capacidade louca de aprendizado dela, conseguir abrir a fechadura da caixa não era tão estranho assim. Não importa, o que está feito está feito.
O pedido da jovem senhorita G era abrir esta caixa também. Não houve nenhuma diferença essencial entre ser seu assistente ou o próprio Lin Jie fazendo a abertura. No entanto, essa criança havia tocado nos pertences dos outros sem permissão e isso ainda era algo deixado para trás pelo canalha, que poderia ser usado para chantagem e deixar Jizixi desconfortável. Essa criança ainda precisava se desculpar adequadamente. Enquanto os dois adultos observavam, Wen empurrou a caixa para Lin Jie e rapidamente colocou as mãos atrás das costas, como uma criança pega fazendo algo errado. Ela olhou para Lin Jie com culpa e murmurou, eu só queria tentar. Você só queria tentar, então tentou e abriu do nada. Mesmo que os sigilos que selam a caixa sejam simples, o grande número de sigilos na caixa exige um mago branco proficiente neste aspecto. Essa jovem é realmente uma maga branca proficiente em sigilos. Jizixi não duvidou mais quando seus pensamentos chegaram a esse ponto. Pelo contrário, ela sentiu que era de se esperar. Afinal, ela é a assistente do Sr. Lin. Jizixi assentiu com a cabeça. Um ser capaz de ser um assistente aqui definitivamente não seria comum. Enquanto Jizixi pensava nas coisas, Lin Jie empurrou a caixa para Jizixi com um sorriso de desculpas. Crianças tendem a ser ignorantes e gostam de tocar nas coisas de qualquer maneira. Peço desculpas. A mente dela ainda não está muito sã. Embora ela seja muito talentosa em certas áreas, ela ainda não tem bom senso e eu ainda não a ensinei como se comportar com os outros. Muen piscou os olhos várias vezes e então assentiu gravemente. Seu filho tocando coisas de qualquer forma se refere a quebrar o sigilo do selo desta caixa onde o cauteloso Eris guardou a fórmula original. Isso é ainda mais assustador do que só querer tentar. Jizixi xingou silenciosamente, mas sua expressão mudou quando ela percebeu outra camada de significado por trás das palavras de Lin Jie. Essa jovem que poderia ser uma maga branca estava na verdade sendo ensinada pelo Sr. Lin. Sua mente não estava sã, e a falta de bom senso, assim como o sentimento que Jizixi teve agora. Poderia ser. O coração de Jizixi disparou enquanto um pensamento assustador passava por sua mente. Mas como era tão terrível, ela só conseguiu se impedir de visualizar mais e disse com um sorriso forçado, está tudo bem. O Sr. Lin é alguém que eu respeito e confio, assim como sua assistente. Não há necessidade de esconder isso. Lin Jie balançou a cabeça. Essa jovem era muito confiante e não era de se espantar que ela fosse enganada. Embora ela tenha dito que confiava no professor Lin e que, claro, foi Lin Jie quem a guiou e ganhou sua confiança, isso não impediu de pensar que Jizixi expôs algumas de suas fraquezas com muita facilidade. Para fazer uma contagem, ele e a jovem senhorita Ji só se encontraram 3 vezes. Mesmo que ele merecesse a confiança dela, isso não significava que qualquer um que aparecesse ao seu lado fosse o mesmo. Lin Jie olhou para Jizixi e assumiu sua pose habitual de queixo apoiado nas palmas das mãos. Lembro-me de lhe dizer o ditado, o inferno são os outros. Na verdade, compartilhei isso com frequência com outras pessoas, mas muito poucas se lembram e, no final das contas, acabavam pagando um preço pequeno ou alto. Espero que você não repita os mesmos erros e pense em como se sentiu quando foi traído pela primeira vez. Eu disciplinarei Muen da minha parte, mas você deve ser mais cuidadoso. Afinal, essas são suas coisas privadas. Mas você não vai me enganar. Você é capaz de ver tudo o que eu tenho, e não há razão para eu ser prudente. Jizixi desejou dizer tudo isso com reverência e até se sentiu um pouco injustiçada. No entanto, como foi Lin Jie quem falou, ela só conseguiu abaixar a cabeça obedientemente. Eu vou. Obrigada por me lembrar. No entanto, os fortes tinham seus próprios princípios. O Sr. Lin não se importava com o item dentro da caixa. Talvez, não, ele provavelmente não se importa. É meramente uma fórmula original, algo que uma entidade como o Sr. Lin estaria acostumado. Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, os olhos de Jizixi já se voltaram para a caixa de latão aberta. O interior da caixa era forrado com veludo preto, e afundado no centro havia um pequeno vidro cristalino selado no topo por uma rolha. Contido dentro de um tubo havia um líquido viscoso escarlate. Aquele sangue vermelho escuro e espesso fervia continuamente dentro do tubo, pulsando e se contraindo contra a parede do tubo como se estivesse vivo e brilhasse como uma pedra preciosa.
A luz refletida através do vidro cristalino transparente do sangue iluminou o interior da caixa com um brilho vermelho forte e sinistro. Tão lindo, tão atraente. Esta era a fórmula original do sangue sórdido que continha o poder de uma besta dos sonhos. Baque. Baque. O coração de Gizzy Shio batia em sincronia com as contrações do sangue, e ela sentia um arrepio instintivo. Porque o sangue sórdido dentro dela também era do lobo do céu, daí essa pulsação. Isso significava que a fórmula original era verdadeira. Gizzy Shio olhou para o tubo de reagente dentro da caixa e deu um suspiro de alívio. Isso representava que ela agora tinha uma nova organização de caçadores com suas próprias raízes, possuindo a fórmula e substituindo o It-Wolf original. Eles eram os verdadeiros ortodoxos. O enorme peso no coração de Gizzy Shio foi aliviado e ela se sentiu muito mais à vontade. Mas então, seus olhos caíram nas laterais da caixa de latão. Entre as paredes da caixa adornadas com latão e um veludo preto no fundo interno havia um pouco de pergaminho amassado. Gizzy Shio estendeu a mão para o pergaminho e o alisou. Havia 2 pedaços no total e eram todas mensagens secretas endereçadas a Eris. Noite de Mongols capítulo 114. 2 cartas secretas por precaução. Gizzy Shio não verificou imediatamente o conteúdo das cartas. Como essa era uma caixa selada por um mago branco, era possível que aquelas cartas também fossem. Ela estaria caindo em uma armadilha se houvesse sigilos nelas também. Assim como os livros na livraria, os sigilos de um mago branco também possuíam o poder de afetar as mentes e almas daqueles que sequer olhavam para eles. Gizzy Shio olhou para as 2 cartas em suas mãos. Sua expressão era séria. Na penumbra da livraria, ela se perdeu momentaneamente em pensamentos. O fato de Eris tê-las colocado na caixa contendo a fórmula original sugere que as letras devem ter sido importantes, ou até mesmo equivalentes à fórmula. Entretanto, a formulação sórdida do sangue já representava a base de uma organização de caçadores, bem como a fonte de todo o poder do caçador. Colocando-se no lugar de uma caçadora, assim como fundadora de uma organização de caçadores, Gizzy Shio não conseguia imaginar nada que pudesse se igualar à importância de uma fórmula de sangue sórdida para um líder. Muito menos 2 letras. O que Gizzy Shio achou estranho foi que essas 2 cartas poderiam ser destruídas para manter o conteúdo em segredo e não haveria necessidade de escondê-las nesta caixa. Como um caçador prestes a atingir o nível destrutivo, Eris não poderia ser tão esquecido a ponto de precisar ler a carta com tanta frequência para lembrar de seu conteúdo. Gizzy Shio tinha algumas suspeitas, mas conforme seus pensamentos fluíam, uma noção surgiu em sua mente e ficou mais forte a cada minuto. A menos que a fonte da fórmula original esteja escrita nesta carta. O coração de Gizzy Shio batia rápido e ela lambeu os lábios inconscientemente. Ela olhou para Lin Jie e viu que o dono da livraria tinha pegado um livro para ler e não estava prestando atenção. Já que não houve nenhuma atividade do dono da livraria, isso significava que ela era segura. Gizzy Shio assentiu lentamente, tomando isso como uma espécie de aprovação tácita de Lin Jie. No entanto, seu rosto escureceu depois que ela pegou as cartas e as leu. As 2 cartas foram escritas com exatamente 30 anos de diferença. E ambos foram enviados do mesmo lugar. A mesma marca d'água vermelha e tênue, um símbolo de uma espada e uma espiral de chamas ao redor, estava impressa em ambas as letras. Essas cartas foram enviadas para a mesma pessoa. O Eris de 30 anos atrás que tinha acabado de se tornar um caçador, e o líder do Lobo Branco, Eris, de 30 anos depois. Eris já foi muito famoso entre os caçadores. Isso se deveu em parte ao crescimento constante do Lobo Branco nas 3 décadas de sua liderança e em parte à sua força e inteligência. Embora Eris tenha sofrido uma morte horrível, isso não conseguiu apagar nada de sua antiga glória. Mais importante ainda, ele começou do nada, um caçador sem nome sem qualquer experiência que inadvertidamente obteve a fórmula original e chegou onde estava. No entanto, ninguém sabia de onde ele tirou a fórmula original. A maioria das pessoas classificou isso como uma ocorrência fortuita, pois aconteceu há muito tempo e era muito difícil saber o que havia acontecido, a menos que eles próprios fossem os envolvidos. Além disso, ninguém realmente se preocupou com um detalhe tão pequeno. Mas agora, Gizzy Shio finalmente entendeu exatamente como Eris conseguiu sua fórmula. 30 anos atrás, esta carta e a fórmula original chegaram a Eris. Na carta, estava escrito: aceite as negociações entre nós estão estabelecidas. Doravante,
Uma poderosa organização de caçadores surgirá e você não precisará mais ser lixo sentado na esquina. Nós garantimos que não há nada de errado com a fórmula e ninguém encontrará problemas com ela. Tudo o que você precisa fazer é injetar em si mesmo sangue sórdido para ganhar seu poder. Se o nome Eris entrará para a história pisoteado na terra ou brilhará como as estrelas no céu. Só você pode decidir. 30 anos atrás, essas palavras atraentes da carta chegaram até um jovem pobre que acabara de se tornar um caçador. E pelo que aconteceu depois, ficou evidente que Eris aceitou o acordo e acabou se tornando o líder da White Wolf. No entanto, não havia almoço grátis. Certamente, haveria um preço oculto a pagar envolvido, o que também seria a razão pela qual essa misteriosa organização havia dado a fórmula para Eris em primeiro lugar. Então essa é a verdadeira origem da White Wolf. Os olhos de Giz e Shio se estreitaram. Uma organização que podia dar casualmente a fórmula um caçador pequeno e obscuro definitivamente possuía um poder assustador. No entanto, ela nunca tinha visto marca d'água nesta carta antes, o que significava que elas estavam muito bem escondidas. A outra carta, que foi enviada recentemente, tinha um conteúdo muito simples. Em 7 dias, um espelho mágico de óvulo será liberado do reino dos sonhos na 27th Avenue. Adquira-o e você obterá a oportunidade de subir para o nível destrutivo. As pupilas de Giz e Shio se contraíram. Foi daí que vieram as informações sobre o espelho mágico do óvulo. E naquela época, Eris não iria se livrar do Magical Mirror. Desde o começo, sua intenção era adquiri-lo e usá-lo para subir ao nível destrutivo. No entanto, ele nunca imaginou que o final de sua história seria reescrito no momento em que ele a tocasse. Essa organização misteriosa deve ter feito Eris fazer outras coisas nesses 30 anos, preparando-o cada passo do caminho antes de levá-lo à destruição. Eris só tinha colocado esta carta junto com a carta original nesta caixa. Ele já poderia ter previsto sua morte iminente e, assim, mantido estas duas cartas na esperança de expor esta organização. Ou melhor, arrastá-los consigo em seu desespero. Giz e Shio lembrou-se do comportamento perturbado de Eris, com os braços erguidos nos últimos momentos da chuva. Era difícil imaginar o que exatamente se passava em sua mente naquele momento. Entre a sobriedade e a loucura, descobrindo que ele era um mero fantoche, uma criatura lamentável manipulada pelo destino. Mas que só podia correr em direção àquele gigantesco deus da chuva. Por respeito, Lin Ji não espiou o conteúdo da caixa. No entanto, ele podia ver a expressão no rosto de Giz e Shio. Incredulidade, seguida de esclarecimento, depois se transformando em pânico e pena, apareceram em seu rosto. Lin Ji levantou uma sobrancelha enquanto imaginava as reviravoltas da trama. Parece que o canalha que intencionalmente enganou os sentimentos da senhorita Ji tinha um passado bastante complicado. Atividade criminosa de gangue. Lin Ji largou o livro enquanto exibia seu lado de mentor de vida, distribuidor de canja de galinha e guru de relacionamentos e perguntou com um pouco de curiosidade. Ele estava sendo instruído como uma peça de xadrez, com maiores benefícios por trás de tudo, estou certo? Parece que sua vingança está longe de terminar. Note to Demon Golds capítulo 115 Gangue de canalhas. Lin Ji sentiu que sua própria especulação não poderia ser mais razoável. Primeiro, causar uma reação de incredulidade significava que o conteúdo da carta estava além do que Giz e Shio esperava. Diga, o que uma moça ferida por um canalha poderia esperar de cartas deixadas por ele? Duas coisas. Ou chantagem, ou uma confissão de arrependimento. Esses dois lados estariam dentro do escopo de expectativas da jovem senhorita Ji. Se não fossem esses dois cenários, então definitivamente havia uma história mais profunda e distorcida por trás disso. No entanto, depois disso, pareceu que Giz e Shio recebeu uma epifania, o que significa que as dúvidas em seu coração foram respondidas. Isso significava que a verdade por trás disso estava alinhada com a lógica. E depois disso veio a parte mais crucial. Pavor e medo persistente. Por que temer? Naturalmente, foi por ver a conspiração real da carta, que era muito mais vezes pior do que o canalha brincando com seus sentimentos. Se ela não tivesse decretado sua vingança naquela época, quem sabe quão severas as consequências teriam sido. Algo capaz de fazer a jovem senhorita Ji sentir medo era definitivamente um problema que mexia com suas emoções. E o medo persistente mostrou o quão sério era. A influência do assunto já havia atingido um nível que ultrapassava o pessoal. Então,
Para a jovem senhorita Ji, isso só poderia significar que envolvia seu pai, Gibonong, e a Holy Resource Development. E a parte da pena foi porque o canalha foi rapidamente eliminado pela jovem senhorita Ji e enterrado em concreto antes mesmo que ele pudesse decretar a verdadeira conspiração. Então, no final dessa montanha-russa de emoções, ainda havia um tom feliz. Uma série de reviravoltas emocionais pareceu bastante consistente com a especulação de Lin Ji. De certa forma, algumas das dúvidas de Lin Ji foram respondidas. Que tipo de pessoa teve a coragem de ter planos para a jovem senhorita da Holy Resource Development e, eventualmente, abandoná-la, fazendo com que Ji Xiun andasse na chuva e entrasse na livraria com uma expressão de decepção no rosto? Com esse raciocínio, toda a questão ficou muito mais clara. Isso não foi uma mera traição. Em vez disso, foi uma conspiração de fraude e assassinato por um sindicato. O verdadeiro alvo daquele canalha era Gibonong, e atrás dele estava um sindicato de canalhas que havia planejado tudo isso. O que eles realmente visavam não era a afeição das mulheres, mas a riqueza. Além disso, não era nenhuma pequena fortuna que eles estavam buscando. Com um apetite tão grande, eles estavam indo para a Holy Resource Development Corporation. Lin Ji pensou que talvez o monopólio da Holy Resource Development tivesse durado muito tempo, levando à insatisfação de outras empresas. E então, eles tentaram usar Ji Xiu como um ponto de ruptura. As reações de Ji Xiu confirmaram o palpite de Lin Ji. A jovem Lady assentiu gravemente. Sim, essa organização é incrivelmente poderosa e bem escondida. Receio que Eris tenha sido apenas um de seus peões. Só de pensar que eles podem controlar a vida de uma pessoa em suas mãos me assusta. No entanto, as coisas serão ainda mais assustadoras do que eu pensava. Minha vingança tem um longo caminho a percorrer. Mas, desta vez, não é só sobre mim. Ela dobrou os 2 pedaços de papel e os colocou de volta em uma fenda dentro da caixa. Seu olhar caiu sobre o tubo de líquido escarlate. Seu poder seria verdadeiramente estabelecido com a fórmula original agora em suas mãos. Eris é o nome daquele canalha mulherengo. Lin Ji não conseguiu evitar pegar sua xícara e tomar um gole de chá. Parecia que esse sujeito não estava apenas sendo usado, mas era uma ferramenta inteiramente moldada à disposição deles. Não era de se admirar que a jovem senhorita Ji tivesse uma expressão de pena. No entanto, dizer que não se tratava apenas dela dessa vez significava que a Holy Resource Development estava atrás dessa organização agora. Lin Ji ponderou por um momento. Esse tipo de guerra corporativa era algo sobre o qual ele não tinha muito conhecimento. Assim, ele só pôde lembrá-la. Peça ao seu pai para ter mais cuidado. Já que você acha que essa organização é assustadora, eles podem representar uma leve ameaça à Holy Resource Development. Não seja descuidado, pois a outra parte recorrerá a todos os tipos de métodos. Ele suspirou internamente. De uma disputa emocional para uma guerra corporativa. As coisas estavam ficando cada vez mais interessantes. Obrigado pelo seu lembrete, vou manter suas palavras em mente. As palavras de Lin Ji fizeram Ji Xiu ficar solene. Ela realmente teve que avisar seu pai sobre esse assunto. Ji Xiu agora representava Holy Resource Development e lentamente pisava no palco dos seres transcendentes. Ela poderia enfrentar facções antigas, e estas não seriam mais como as pequenas brigas do passado. Um único momento de descuido pode afetar muito a Holy Resource Development. Especialmente porque eles estavam na luz enquanto aquela outra organização se escondia nas sombras. Quem sabia quantos outros seres transcendentes estavam sendo preparados para fazer suas vontades, assim como Eris. As considerações de Ji Xiu não foram completas o suficiente. Mas, felizmente, ela tinha o Sr. Lin. Enquanto Ji Xiu silenciosamente se parabenizava por entrar na livraria naquela noite chuvosa, de repente ela teve um pensamento que não podia ser ignorado. Pensando bem, a abordagem do Sr. Lin foi um pouco similar à maneira como aquela organização preparou Eris. Ambas fornecem ajuda em segredo, seguida de dar uma missão. Poderia ser que o Sr. Lin estava vivendo em reclusão aqui, armando coisas e mexendo os pauzinhos só para jogar com uma organização obscura que ela nunca soube que existia. Ninguém sabia quantas vezes os dois lados se colocaram um contra o outro. Mas o mais recente foi o incidente do Magical Mirror e, claramente, ele terminou com a vitória do dono da livraria.
O coração de Jizishio batia rapidamente enquanto ela olhava para a caixa à sua frente, sentindo que havia descoberto uma verdade aterrorizante mais uma vez. Se tudo isso estivesse de acordo com os planos do Sr. Lin, esta fórmula original seria sua recompensa. Lin Ji interrompeu sua cadeia de pensamento. A propósito, já que você está aqui, ainda tenho mais uma coisa para lhe perguntar. É uma honra fazer qualquer coisa por você, respondeu Jizishio imediatamente. É assim. Lin Ji limpou a garganta. Um cliente meu, Burton Ackerman, perdeu o emprego recentemente e está de mau humor. Talvez você possa oferecer a ele um novo emprego. Jizishio ficou momentaneamente atordoado por um momento, depois reagiu. Burton Ackerman, o Paleontologer, o caçador que recentemente assumiu a recompensa de Wilde como um teste para ascensão ao posto destrutivo. A decisão de Ackerman de abandonar a missão Wilde só havia sido anunciada pela Trutunion alguns dias antes. Este caçador até então obscuro havia ganhado uma reputação quase instantânea, mas era em grande parte infâmia. Muitas pessoas achavam que esse sujeito era um covarde que decidiu fugir da luta, mas houve rumores de que Wilde não ficou gravemente ferido e teve sua destreza de nível destrutivo devolvida, então a decisão de Ackerman de desistir foi previdente e racional. Mas, em qualquer caso, entre a comunidade de caçadores, Ackerman era muito e verdadeiramente famoso. Foi isso que o dono da livraria quis dizer com perdeu o emprego. Mas Wilde também é cliente da livraria. Isso quer dizer que todo esse assunto é secretamente manipulado pelo Sr. Lin. Chamar isso de desemprego. O Sr. Lin é realmente engraçado. Ficarei mais do que feliz em lhe oferecer um novo emprego. Jizishio seria tolo em desistir de um caçador à beira do ranking destrutivo. Agora, sua organização tinha uma fórmula para agir como seu pilar, bem como uma força de combate de alto nível. Como era de se esperar do Sr. Lin, ele levou tudo em consideração. Muito bem, me dê um endereço adequado e eu farei com que ele te procure, disse Lin Ji com um aceno de cabeça. Como esperado da jovem senhorita Ji. Fornecendo um emprego imediatamente. Pessoas ricas certamente são decisivas, Lin Ji pensou consigo mesmo. Note de Mongols capítulo 116. Posso ter sua rosa, está ficando tarde. Você deveria ir para casa cedo se não tiver mais nada. Ainda é bem perigoso para você sair sozinho à noite. Agora que tudo estava resolvido, Lin Ji estava pronto para se despedir do cliente. Claro, isso não era uma ordem para ir embora. Se ainda fosse dia, Lin Ji adoraria conversar mais com a jovem senhorita Ji. Afinal, ela era uma cliente super grande. Mesmo que ela não compre, ela poderia recomendar a várias amigas também, como a senhorita Doris. O problema era que eram por volta das 9 da noite quando Vincent chegou aqui. O bate-papo deles terminou depois das 10 antes de Jizishio chegar, e já eram quase 23 horas agora. Normalmente, 23 horas era o horário em que Lin Ji fechava as portas e ia para a cama. Ele abaixou a xícara e olhou para o céu lá fora, sentindo como se tivesse mentido descaradamente. Como isso é considerado estar atrasado? Já é quase meia-noite. A jovem senhorita Ji era realmente muito corajosa. Ela ousou se aventurar à noite em um dos bairros mais isolados, mesmo sendo uma jovem muito bonita. O segurança por aqui nunca foi muito boa. Sendo esse o caso, voltarei primeiro e esperarei a chegada do Sr. Ackerman, disse Jizishio, balançando a cabeça. Embora ela já fosse uma caçadora próxima ao nível destrutivo e pudesse ser considerada uma potência, as pessoas que entravam e saíam da livraria eram vários poderes veteranos com todos os tipos de ideias. Na verdade, eles ainda podem representar um grande perigo para ela. Se não fosse pela importância da fórmula original, ela teria trazido alguns subordinados. Jizishio se levantou para arrumar suas coisas, fechou a caixa e se preparou para sair. Neste momento, Lin Ji sentiu um puxão em suas mangas. Ele se virou e viu os olhos claros e brilhantes de mãe olhando para ele. Então seu olhar mudou para a caixa no balcão. Olhando fixamente, Lin Ji entendeu imediatamente. Esta criança tinha gostado da caixa. Era bonito e brilhante, e Muen não conseguiu evitar brincar com ele e abri-lo. Ela provavelmente gosta muito dele. O chefe Lin se sentiu um pouco envergonhado. Embora esse tipo de resquício de um trapaceiro do passado provavelmente fosse levado para ser destruído e enterrado, a caixa em si parecia um pouco cara. Ele pensou por um momento, então decidiu tentar a sorte ainda. Espere,
Meu assistente parece gostar dessa caixa. É possível. Antes que a frase fosse completada, Jizishio colocou a caixa no chão após um breve momento de hesitação. Ela tirou o conteúdo dela e empurrou a caixa para o lado. Não é um problema. Lin-Ji não sabia o que pensar e só conseguiu sorrir. Bem, eu realmente não tenho nada valioso para trocar por isso. Tem alguma coisa na livraria que você queira? Jizishio ficou primeiro atordoada. Isso foi seguido por uma sensação de êxtase e euforia enquanto seus olhos percorriam a livraria inteira. Sem o selo na caixa de latão, o cheiro da fórmula original vazaria, o que certamente atrairia alguns cobiçosos. O lobo do céu era uma besta dos sonhos de nível destrutivo e produzia sangue sórdido de alto grau. Talvez até mesmo os poderosos de nível destrutivo ficariam atraídos. Jizishio imaginou que o dono da livraria estava lhe dando outro teste de habilidades. Então, mesmo havendo perigos, ela ainda decidiu entregar a caixa. No entanto, parecia que sua determinação rendeu alguma simpatia ao dono da livraria, e ela teve a chance de amenizar a dificuldade do desafio iminente. Jizishio precisava aproveitar bem essa oportunidade. Além disso, o Sr. Lin havia dito qualquer coisa na livraria. Isso significava que não se limitava apenas a livros, mas outros itens também eram aplicáveis. Cada um dos livros na livraria continha segredos e poderes ilimitados, mas eles não melhorariam a força de alguém em um curto período de tempo. Agora mesmo, Jizishio também não tinha como julgar o quanto os livros poderiam ajudá-la em sua situação atual. Naturalmente, Jizishio pensou na gárgula de pedra primeiro, mas seu nível de poder era apenas de nível Pandemonium. Isso significaria que apenas conseguir um assistente de nível similar ao dela só poderia lhe dar ajuda limitada. Ela ponderou por um momento, e seu olhar caiu sobre a rosa vermelha que atraiu, mas que ainda assustou. A rosa no balcão não estava aqui durante sua última visita. Provavelmente era uma nova adição neste período. A linda rosa que vinha mantendo seu formato de botão todo esse tempo pareceu notar seu olhar. Suas pétalas tremem levemente, revelando um globo ocular enquanto uma onda de malícia avarenta varreu a sala. Jizishio começou a suar frio, sentindo vagamente uma imensa ameaça à sua alma. Mas quando essa ameaça surgiu, a miríade de tentáculos invisíveis de resolução de aço, produzidos por sua alma que estava adormecida atrás dela todo esse tempo, ganhou vida e bloqueou essa sensação. Esta flor é assustadora. Sua força atual não conseguia lidar com essa sensação assustadora e ela precisava confiar inteiramente em determinação de aço para conseguir detê-la. Jizishio percebeu que a flor não tinha nenhuma intenção real de fazer nada e só queria assustá-la para não fazer nenhuma travessura. Entretanto, ela agora pensava, essa não seria a melhor ajuda? Jizishio levantou um dedo e apontou para a rosa. A rosa, posso ficar com ela? Lin-Ji ficou um pouco atordoado. A rosa. Em uma sala cheia de livros e uma gárgula de pedra primorosamente esculpida, o que significava querer a rosa? Lin-Ji não passou muito tempo pensando nisso. De todas as formas, essa rosa era provavelmente o item de menor valor na livraria. Além disso, independentemente da terra ou azir, o significado de uma rosa provavelmente não mudou dos tempos antigos até o presente. Mas essas eram todas as opiniões da própria Lin-Ji. Jizishio tinha direito à sua escolha se ela queria rosa e Lin-Ji prontamente concordou, dando a ela a flor e até mesmo o vaso. Enquanto observava a cliente sair com um sorriso feliz no rosto, Lin-Ji apoiou o queixo nas palmas das mãos e olhou para o espaço vazio no balcão, perdido em pensamentos. Distrito Central. Loop de máquinas Andreu estava em frente à fábrica 01, que estava sendo reconstruída. Após o incidente do Magical Mirror, ele fez uso dos regulamentos de emergência para manter sua posição por enquanto. No entanto, isso veio ao custo de ter que ser monitorado. Além disso, ele foi designado aqui para supervisionar e procurar pistas dos atacantes em vez de se envolver na tomada de decisões de outros assuntos. Durante este ataque, um total de 3 fábricas, 01, 07 e 13, foram severamente danificadas. 01 era onde experimentos com drogas relacionadas à linhagem eram conduzidos. 07 era o alojamento do Claydol Project e 13 era um depósito de armazenamento. O que todas as 3 tinham em comum era que as explosões eram causadas pela detonação de uma pedra filosofal de dentro.
Essas eram as únicas 3 fábricas que exigiam pedra filosofal durante o período recente, o que a tornava ainda mais conveniente para a toupeira. Não há dúvidas de que o espião ainda está em movimento, mas eles reduziram drasticamente minha autoridade. Isso é simplesmente ridículo. Não, talvez a toupeira seja alguém de alto escalão. Ele andava de um lado para outro, olhando friamente para os acadêmicos de menor escalão que estavam fazendo os trabalhos de reconstrução. O receptor de longa distância em seu ouvido tocou, fazendo-o parar no meio do caminho. Vice-presidente, esses buscadores da verdade já sabem. Esse bando de lunáticos loucos e sedentos por conhecimento está muito interessado na livraria. A expressão de Andreu escureceu imediatamente. Ele já havia rescindido essa ordem há algum tempo. Alguém havia substituído sua ordem de rescisão. Noite de Mongols capítulo 117. O Alpergis Lingia ponderou por um tempo, suspirou, então se levantou para fechar o dia. De repente, ele avistou o emblema prateado no balcão. Ele estava tão envolvido na conversa e totalmente esquecido que o emblema sagrado ainda estava na mesa. Mais tarde, o padre não mencionou isso também. Agora que o vaso de flores havia desaparecido, este emblema sagrado estava mais visível, pois exibia um brilho caloroso. Ah! O padre Vincent saiu com toda pressa que se esqueceu de levar seu santo emblema. Lingia pegou o emblema e examinou o objeto. Este emblema sagrado da igreja do domo era bem trabalhado e frio ao toque. Além disso, o design limpo e os padrões escuros ondulados tinham uma espécie de efeito calmante. A igreja do domo tinha um talento especial para fazer as coisas, e a religião floresceu em Norzim por tantos anos. Eu teria conseguido ir até a porta ao lado e procurar o pai se tivesse encontrado isso antes, mas acabei conversando com a jovem senhorita G. Ele não voltou depois de tanto tempo, então ele pode ter realmente esquecido e ido embora. Acho que terei que devolvê-lo a ele na próxima visita. Um item tão caro não deve ser casualmente perdido. Lingia estudou o emblema sagrado em sua mão, então se virou para Muen, seu olhar pousando na caixa que ela estava abraçando. Não é uma coincidência. Acabei de receber um cofre utilizável há poucos instantes. Esta criança parece que vai tratá-lo como um tesouro e provavelmente não o perderá. Linji colocou o emblema no topo da caixa e então instruiu Men a cuidar deles cuidadosamente até que o padre retornasse para buscá-lo. Como mencionei agora, vamos considerar isso como sua punição. Certifique-se de mantê-los bem seguros. Muen assentiu, colocando o emblema dentro da caixa e fechando-a mais uma vez antes de olhar fixamente para os sigilos na caixa de latão. Quando ela olhou para cima, Lingia já havia trancado a porta da frente. Ele deu um tapinha na cabeça de Muen enquanto passava e disse, hora de você ir para a cama. Sua nova identidade será definida quando o pessoal da Câmara de Comércio de A chegar. Certo, terei que pedir a eles para ajudar com uma pequena reforma no segundo andar para que você tenha um quarto. Enquanto ele se aproximava, Lingia brincou casualmente com Muen. Se você tiver tempo, pense em que outros móveis poderíamos ter. É melhor aproveitar ao máximo o que podemos obter. Lingia usa um ditado chinês cuja tradução literal é que os pobres devem pegar tufos de lã ao tosquiar ovelhas para forrar suas próprias roupas etc., pois o rico dono de ovelhas não notaria. Lingia disse a última frase suavemente, mas Muen ouviu claramente. O humano artificial ponderou um pouco e então assentiu seriamente. Móveis. Lã. O chefe quer um tapete de lã. Evidentemente, sua compreensão de ditados comumente usados ainda não era boa o suficiente. Lingia queria mesmo reformar o segundo andar. Ele sempre usou o layout original da livraria e não fez nenhuma mudança importante. Originalmente, era bem confortável para ele sozinho, mas as coisas eram diferentes com outra pessoa adicionada. Não havia muito espaço no segundo andar, com o quarto que servia como escritório e a cozinha ocupando a maior parte do espaço. Basicamente, tudo o que restava era apenas um pequeno espaço que Lingia usava diariamente para se exercitar. O quarto agora era de Muen e ele só podia dormir na área de exercícios em sua cama de madeira mal feita. Além disso, a espada enorme também era mantida lá. Mas continuar assim não era uma opção. Já que aconteceu de ele ter contatado Sherry recentemente, Lingia sentiu que deveria fazer uso total disso. Depois que Muen também apareceu, Lingia desejou-lhe uma boa noite e lembrou-a de trocar seus curativos. Somente depois de vê-la fechar a porta do quarto ele foi para sua cama improvisada.
Muen fechou a porta e ficou parada no local até que não houvesse mais nenhuma atividade lá fora. Então, ela foi até a cabeceira da cama e colocou a caixa de latão na cabeceira da cama. O kit de primeiros socorros foi colocado na mesa de cabeceira. Muen tirou suas roupas, revelando uma visão assustadora de um corpo pálido e esbelto coberto com bandagens. Ataduras caíam no chão em voltas, empilhadas umas sobre as outras. Muen usou uma toalha molhada para limpar qualquer resquício de pomada em seu corpo, limpou seus ferimentos e reaplicou a pomada antes de se enfaixar novamente. Os ferimentos principais foram as escoriações nas costas e o ferimento auto-infligido na nuca onde o código de barras costumava estar. Alguns dos ferimentos menores nos braços e no rosto já estavam curados, então Muen usou menos bandagens dessa vez. Depois de vestir suas roupas novamente, Muen subiu cuidadosamente na cama e deitou-se de lado, enrolando-se e abraçando firmemente a caixa de latão em seus braços. O chefe me instruiu a protegê-lo adequadamente. Muen olhou para os sigilos de selamento sem forma na caixa. Houve alguma sorte envolvida para ela ter aberto a caixa. Ela já tinha aprendido sobre a maioria dos sigilos que estavam presentes na caixa, então entendê-los não foi difícil. No entanto, eles estavam ligados de uma forma que Muen ainda não tinha aprendido. Portanto, ela estava falando a verdade quando disse só queria tentar. No entanto, o cérebro recentemente sobrecarregado do humano artificial tinha o hábito de permitir que ele entendesse coisas além da superfície quando estava em estado de overclock. Por meio de uma camada profunda de fluxo etérico, ela conseguiu localizar o núcleo do sigilo de selamento e abriu a caixa com um único golpe. Agora, Muen decidiu colocar em prática tudo o que havia aprendido para tentar descobrir o método dos sigilos de selamento. Na realidade, isso era equivalente a tentar derivar uma equação de massa e energia depois de entender todas as fórmulas básicas. Demorou algumas tentativas para Muen entender. Embora a situação atual fosse muito mais simples agora, ainda seria impossível dominar em tão pouco tempo. Muen se encolheu no canto da cama, seu cérebro começando a falhar. Seus pensamentos estavam todos embaralhados porque ela tentou compreender algo avançado. Em seu estado confuso, Muen olhou para cima e viu as penas penduradas do apanhador de sonhos no canto de seu campo de visão. Que sono! Ela fechou os olhos. Dentro da caixa de bronze em seus braços, o emblema sagrado brilhava fracamente, como o luar. Humanos artificiais podem ter sonhos? Muen agora sabia a resposta, sim. Ela estava parada em um trecho de água calma até onde seus olhos podiam ver. O céu noturno estava refletido nele e ondulações sob seus pés se espalhavam, espalhando as estrelas refletidas na água. A vasta extensão de escuridão estrelada encontrava o trecho de água, quase indistinguível um do outro, dando a Muen a ilusão de que ela estava caminhando no céu noturno. Muen calmamente levantou a cabeça e caminhou para frente. Havia apenas estrelas resplandecentes no céu noturno, mas nenhum vestígio da lua. Isso aconteceu porque a lua estava na frente dela. Muen parou e encontrou o olhar da mulher parada na superfície da água. A mulher tinha longos cabelos pretos que caíam como uma cachoeira. Um véu preto cobria seu rosto até os ombros e ela usava um vestido preto com uma saia em camadas. Luvas pretas de renda cobriam seus dedos até os antebraços. Ela parecia uma enlutada, e as únicas coisas que não eram lindamente pretas eram sua pele branca como marfim e macia e seus lábios carnudos e rosados. Seus olhos eram profundos, escuros e tristes. Saudações, ungido de milhares de anos depois. Meu nome é Alpurgis, bem-vindo ao meu reino dos sonhos. A mulher levantou graciosamente a bainha da saia e se apresentou. A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.